dia 28 de setembro, você que assiste Santa Receita vai lembrar, a gente fez um plantão médico especial sobre a saúde dos olhos. E a gente recebeu tantas dúvidas que a gente não teve tempo de responder tudo, né? Então o que a gente fez? Separou algumas delas para a oftalmologista a doutora Joyce Fará para esclarecer tudo pra gente. Seja bem-vinda, Joyce! Obrigada, Abby. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso, sempre! E eu já vou direto nas perguntas, porque da outra vez que você veio, bombou de pergunta aqui. Acho que já a gente pode ir direto, pode ser? Claro, com certeza. Vamos para as perguntas. Vamos. E sabe o que é legal? A gente começar a ver que as pessoas começam a se preocupar com a saúde dos olhos, porque às vezes a gente vai só deixando, né? Só deixando. Ah, é uma dorzinha de cabeça, é um negocinho. E aí, ó, minha gente. Vamos para as perguntas. Da Olivete Foltran. Tietê, São Paulo, boa tarde. Meu pai tem 93 anos e tem catarata. Com essa idade, ele pode fazer a cirurgia? E aí, doutora? Olivete, essa é uma pergunta super importante que a gente recebe muito no consultório. E ele pode sim. A catarata é uma doença que acomete principalmente idosos, né? Então, com 90 anos, é muito raro você encontrar uma pessoa de 90 anos que ainda não tem catarata. Então, a cirurgia ela é uma cirurgia segura, moderna, não é necessário fazer anestesia, é uma sedação leve. Então, o paciente não precisa ser entubado, ele não precisa ficar internado. Com uma sedação leve, colírio de anestesia, a gente consegue fazer o procedimento. Então, ele pode sim ser realizado com segurança em pacientes idosos. É importante saber que pacientes idosos, eles requerem uma avaliação pré-anestésica um pouco mais cuidadosa, né? Então é importante passar com um cardiologista para ver se tem algum problema desregulado, por exemplo, um diabetes descompensado não deve ser operado, porque aumenta a chance de ter complicações no pós-operatório. Então uma boa avaliação pré-operatório, o paciente estando com as comorbidades controladas, é possível fazer uma cirurgia de catarata e mesmo com pacientes de 100 anos. Já vi pacientes de 100 anos serem operados. E é importante porque o pessoal fala, mas o meu pai já está com 95 anos, 93, ele tem tanto pouco tempo de vida pela frente, né? Deixa ele com a catarata. Mas é um ganho de qualidade de vida tão importante, né? Que mesmo que ele viva um ano a mais, ele tendo a oportunidade de viver um ano enxergando melhor, enxergando tudo com mais cor, né? Diminuindo o risco de queda, melhorando a qualidade de vida, é uma coisa que vale muito a pena. Vale muito a pena, principalmente para as pessoas que a gente ama. Com certeza. O que a gente puder fazer para a qualidade e bem-estar das pessoas é necessário, a gente tem que fazer mesmo. Muito bom saber isso, doutora. E existem alguns outros casos que não é possível fazer a cirurgia da catarata? Dificilmente. Assim, existem alguns casos de catarata que são mais complexos. Então, a gente tem algum prognóstico, né, uma chance de resultado um pouco inferior. Por exemplo, um paciente que tem uma doença ocular associada. Então, o paciente teve um descolamento de retina, ficou com a retina descolada há muito tempo, perdeu as células nervosas do fundo do olho e tem a catarata. Então, assim, ele pode operar a catarata, mas não vai ter um benefício real, porque o problema não é só a catarata, né? Então, é importante avaliar isso daí. E pacientes que têm, às vezes, com uma comorbidade descompensada, como o diabetes, por exemplo, que eu havia citado, né? É importante o controle pré-operatório, porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva. Então, ela não é feita de urgência na grande maioria dos casos. Então, para que ela seja feita com segurança, a gente tem que ter uma boa avaliação clínica, né, geral, global desse paciente, e estando com as condições clínicas bem controladas, a gente aí pode operar. Mas, idealmente, não operar um paciente, por exemplo, com diabetes muito descompensado, né, como a catarata é eletiva, a gente pode programar isso daí. Boa. Vamos para a próxima pergunta da Fabiana, de Caeté, Minas Gerais. Boa tarde, Abi. Gostaria de saber mais sobre a catarata metabólica, pois tenho esse diagnóstico nos 2 olhos e vou ter que fazer cirurgia. Mas não sei ao certo como surgiu e se pode voltar após cirurgia. Obrigada a você, Fabi. E aí, doutora? Fabiana, essa pergunta é muito interessante, porque a catarata, o principal fator de risco dela é a idade, né? Então, a catarata senil, que acontece com o processo de envelhecimento. Mas existem condições sistêmicas, como alterações metabólicas, que podem ocasionar catarata. E o diabetes é um exemplo super importante disso, né? Então, é muito comum pacientes diabéticos tipo 1, que é aquele diabetes que começa na infância, que o paciente tem, às vezes, um descontrole por muitos anos, desenvolverem catarata com 20, 30 anos. Por quê? Porque o nível de glicemia no sangue acabou gerando radicais livres que acelerou
o processo de opacidade da nossa lente natural, que é o cristalino. Então, a catarata metabólica ela pode estar relacionada a condições orgânicas do sistema, né, que está desregulado, e isso acelera a formação de catarata. Existe também a catarata medicamentosa. Então, pacientes que usam muito corticoide por alguma questão podem ter. Então, é uma catarata secundária ao uso de corticoide, não necessariamente do envelhecimento. E pode voltar a ter depois que fez a cirurgia? Não. Ah, a catarata a gente só tem uma vez em cada olho. Então, a partir do momento que a gente tira a catarata, ela não volta mais. O que pode acontecer, que muitas pessoas falam que é uma segunda catarata, é o quê? Quando a gente tira a catarata, a gente implanta uma lente dentro do olho. E essa lente, ela não fica boiando, ela fica num suporte, como se fosse uma bolsinha. E essa bolsa, durante o tempo, vão juntando células atrás dela. Então, fica uma sujeirinha atrás dessa bolsa. Então, é como se fosse uma segunda catarata, mas, na verdade, é uma opacidade do saco capsular, que é onde a lente que a gente coloca após a cirurgia de catarata fica implantada. E aí, para tratar isso, é um procedimento mais simples. A gente não precisa fazer uma cirurgia. A gente faz um laser no próprio consultório e com esse laser a gente consegue limpar essa sujeirinha. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Reginaldo, Salto São Paulo, boa tarde. O exame de vista tem que ser feito de ano em ano? E aí, doutora? Idealmente sim, né? Então, principalmente em crianças e pessoas acima de 40 anos, o ideal é que o exame seja feito de ano em ano. Porque crianças dificilmente conseguem relatar problemas que muitas vezes a gente identifica no consultório, e a partir dos 40 anos aumentam os problemas que são mais silenciosos, como o glaucoma, catarata. Então, entre essas faixas etárias é importante anualmente. Pessoas que já usam óculos, acompanham por alguma doença ocular, aí com certeza, pelo menos uma vez ao ano, às vezes é necessário um pouco mais próximo. Agora, aquele paciente que tem ali entre 20, 40 anos, que não tem nenhum problema ocular, enxerga muito bem, nesses casos a gente pode fazer uma avaliação a cada 2, 3 anos, desde que o paciente não tenha queixas. Não tenha queixas. Vamos para a próxima. Maria José de Manaus, boa tarde. Eu gostaria de saber se óculos de sol comprado em loja prejudica a vista. Muito obrigada, principalmente aqueles que a gente compra na praia. E aí, doutora? O importante é que ele tenha proteção contra a radiação ultravioleta. Por quê? Se a gente coloca um óculos escuro, ele vai faz uma sombra na região dos nossos olhos e a nossa pupila aumenta de tamanho. Só que se ele não tem uma proteção adequada, a gente vai ser exposto a mais radiação solar. Então, o importante é que ele tenha proteção contra a radiação ultravioleta. Então, isso na hora de comprar os óculos é bom averiguar. Tem proteção ultravioleta? Se tem, ok, ele pode ser usado. Agora, se não tiver, a gente não recomenda o uso. Não recomenda o uso. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Joana Jorge, de Cotia, São Paulo. Boa tarde. Doutora, a senhora poderia falar sobre o descolamento de retina? Claro, aí, Joana, doutora? posso falar assim. Então, o que é a retina, né? Então, aqui eu trouxe o nosso modelinho de olho. Na região do fundo do olho, aqui quando a gente abre o olho, a gente vê essa parte que tem vasos sanguíneos, né? Essa região é a retina. É a região que é responsável pela transmissão nervosa. Então, onde tem as células neurais, os neurônios, que vão levar a imagem que chega no nosso olho para o nosso cérebro. E o que acontece? Quando essa membrana ela é muito fininha, ela descola do fundo do olho, a gente tem o descolamento de retina. E é uma doença potencialmente grave. Por quê? Se a retina fica descolada, ela não tem nutrição e as células da retina começam a morrer, ela começa a ficar mais endurecida e aí depois, mesmo que você recoloque a retina no lugar, você pode ter perdas de células. Então, o descolamento de retina é uma das urgências oftalmológicas. O quanto antes a gente tratar essa condição e reposicionar a retina, melhor a chance da gente recuperar a visão depois desse acontecimento. E como que a gente percebe isso, doutora? O descolamento de retina ele é visto geralmente como uma mancha no canto da visão. Então parece que tem como se fosse uma cortina descendo de um lado, ou embaixo, ou em cima, ou se de uma hora para outra a visão fica toda embaçada, ou se começa a ficar a visão distorcida. Então geralmente é uma perda de visão abrupta que a gente nota de uma hora para outra. De uma hora para outra. E uma coisa importante é que flashes de luz, então se você começar a ver flashes de luz dentro do seu olho, isso significa que você pode ter algum ponto de tração na retina. Então, flashes de luz é um alerta. Vale a pena passar numa consulta oftalmológica para a gente ver se não tem nenhum ponto de tração na retina que pode estar abrindo um buraquinho na retina.
Interessantíssimo. Vamos para a próxima pergunta. Paulo Sérgio, de Passa e Fica, Rio Grande do Norte. Boa tarde. Por que consigo ler de longe e não de perto? Como se chama esse processo? E aí, doutora? Esse processo é muito conhecido, viu, Paulo, depois dos 40 anos. Por quê? É o processo natural de envelhecimento da nossa lente cristalino. Com o nosso envelhecimento, a gente perde a capacidade de dar o foco. Essa lente vai ficando mais enrijecida. Isso é chamado de presbiopia ou vista cansada. Essa dificuldade começa por volta dos 40 anos e ela progressivamente vai piorando até os 60. Então é esperado do nosso envelhecimento começar a ter essa dificuldade de ver de perto. De perto. E aí a gente vai usar óculos para corrigir ou lentes, o que for necessário. Aí existem 3 opções, principalmente, né? Óculos, lentes de contato ou cirurgia. Depende do grau. Dependendo do grau e dependendo do tipo de perda de visão. Mas hoje em dia já existe cirurgia que consegue melhorar também a visão de perto depois dos 40 anos. Interessante, doutora. Tô gostando de tudo isso daí. Tô só ficando de olho, pensando o que a gente tem, né? Rosana de São Paulo, boa tarde a todos. Minha filha tem 14 anos e foi diagnosticada com ambliopia. Queria saber se tem algo para melhorar a visão dela. Obrigada, Rosana. E aí, doutora? Então, Rosana, ambliopia, o que é ambliopia, né? Essa palavra é difícil. É quando a criança ela não desenvolve o potencial máximo de visão. Então, a criança, quando ela nasce, ela não enxerga. Ela vai desenvolver a visão nos primeiros 7, 8 anos de vida. Se ela tem um grau muito alto nos olhos, algum estrabismo, alguma opacidade, alguma doença que impeça que ela tenha visualização completa desse olho, o olho ele não desenvolve. Então, ele vai ficar um olho preguiçoso. E qual que é o problema disso? Quando a gente identifica isso na criança, com 3, 5 anos, a gente consegue tratar e melhorar a visão, estimulando esse olho que é mais fraco, né? Então, se a criança tem ambliopia, a gente precisa tratar o quanto antes, idealmente até os 7, 8 anos. Uma criança com 14 anos que já tem um olho mais fraco, infelizmente a medicina ainda não desenvolveu um jeito da gente recuperar essa visão perdida. Então provavelmente ela vai ficar sempre com um olhinho um pouco mais fraco do que o outro. E existem exercícios para melhorar isso também, para fazer em casa ou não, doutora? Tampar um olho, sabe essas coisas que faz para estrabismo, ajuda também ou não? Para desenvolver a visão depois de 8, 9 anos, não. Não, essa condição ela tem que ser tratada principalmente nas crianças. Por isso que é importantíssimo identificar a ambliopia na criança, porque a criança ela tem uma capacidade de melhorar a visão impressionante. Então, uma ambliopia tratada desde os 3, 5 anos, essa criança consegue chegar na vida adulta com a visão perfeita. Então, é importante a gente tratar essa ambliopia o quanto antes. Agora, observar, né? Exato. Já identificada mais na adolescência, dificilmente a gente consegue recuperar. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Daiane Virgínia, de Minas Gerais. Boa tarde, doutora. Tenho estrabismo e ceratocone. Tenho muito ressecamento e sempre pingo o colírio. Só o colírio resolve? E aí, doutora? Então, Daiane, é difícil eu te responder essa pergunta com certeza, porque depende da gravidade do ressecamento dos seus olhos e depende se você tem alguma doença associada. Então, pode ser que você tenha uma alergia ocular associada, pode ser que você tenha algum machucado da superfície ocular, que talvez só o colírio lubrificante não resolva. Então, o ideal é que você converse com o seu oftalmologista para guiar e vocês irem no caminho da melhor opção terapêutica aí. Mas o lubrificante ele é a primeira opção quando a gente começa a ter ressecamentos nos olhos, mas muitas vezes a gente precisa de um tratamento complementar. Vamos lá para a próxima pergunta. Marisa de São José dos Campos, boa tarde. Gostaria de saber se quem operou de miopia com bisturi pode operar de catarata. Obrigada. Obrigada a você, Marisa. E aí, doutora? Marisa, pode sim. Então, essa cirurgia feita no passado, ela chama ceratectomia radial. Então, são cortes de bisturi que a gente faz na córnea, que é essa lente externa do nosso olho, né? Então, no passado, a miopia era corrigida assim, a gente não tinha o laser. Então, a gente fazia cortes na córnea. E aí, quando a gente tem a catarata, é a lente que está dentro do olho que fica opacificada. Então, é possível sim fazer a cirurgia de catarata, mesmo tendo feito uma cirurgia na córnea, de miopia lá no passado. A única coisa que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora que for calcular a lente intraocular, porque exigem cálculos especiais em quem já operou a córnea.
então é bom sempre falar todo o histórico Isso, pro é médico. super importante, para que a gente consiga acertar na previsão do grau final, pós a cirurgia, né? Muito bom. Doutora, sempre muito didática, né? É muito bom. A gente provavelmente tem mais perguntas, então a gente vai fazer o seguinte, a gente sempre traz a doutora, né, dona? Porque, ó, já tem parte 3, diretor, falando pra mim aqui. Então a gente sempre vai trazer a doutora aqui pra esclarecer as dúvidas, porque é sempre muito bom. A forma que você explica vai ampliando, assim, na nossa cabeça. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Vou passar passe suas redes sociais, doutora. Ó, meu Instagram, meu Facebook e o meu site é tudo Doutora Joyce Fará, com T mudo no final. E com Y. Isso, Joyce com Y, Fará com T mudo. Doutora Joyce Fará. Um beijo pra você. Obrigada, Abby. Muito bom, né, minha gente?